Em todo o país, são mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, de acordo com dados do IBGE. Entre os direitos garantidos a todos está a educação inclusiva. E o Brasil tem avançado. O número de alunos com deficiência no ensino básico aumentou quase 400% de 2003 para 2014. No ensino superior, o salto foi ainda maior, 475%. Mas o que isso significa na prática é o que vamos mostrar a partir de agora. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre a inclusão nas escolas. A nossa Constituição garante que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e determina que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser em virtude de lei. Também estabelece que tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos aprovados pelo Congresso se equivalem às emendas constitucionais. Para falar sobre a inclusão nas escolas, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça o advogado Rafael Ramos, da Advocacia Geral da União, e recebo também a pedagoga Roberta Papalardo. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Doutor Rafael, a nossa Constituição fala que somos todos iguais, mas isso tem sido garantido na prática? O Brasil é avançado quando a gente fala em legislação de inclusão? Na verdade, quando se fala em respeito ao princípio da isonomia, princípio da igualdade, deve-se pensar muito em sua dimensão material, né? Aquela conhecida medida em que devem ser respeitadas também as diferenças e ter esse tratamento específico, até numa extensão de uma solidariedade social. Então, nessa medida, é possível sim dizer que o Brasil avançou bastante no aspecto legislativo. Se formos pensar, por exemplo, na própria Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ela é a única convenção hoje do ordenamento nacional que tem o status equivalente a uma emenda constitucional. Então, assim, desde uma série de normas que haviam até 2006, quando o Brasil aderiu a essa convenção, depois foi ratificado em 2009, até chegarmos a 2015 com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, uma série de normas realmente foram editadas e foram positivadas na proteção dessas pessoas. Doutora Roberta, e todo mundo ganha com a inclusão. Quando a gente fala de educação, mais ainda, não é mais mesmo? ainda. Porque quando o aluno chega na escola, que a escola já tem trabalhado, né, com essa questão da inclusão, já é uma rotina da escola, ele não vai sofrer nenhum tipo de discriminação. Os alunos, eles convivem muito bem com os outros, né, os alunos que precisam que são inclusos. E dentro de sala de aula, é claro que a gente precisa atendê-los nas suas peculiaridades, né? Fazer adequação curricular e tudo o que ele necessita para que ele desenvolva intelectualmente dentro de sala de aula. E muitas vezes os próprios alunos ajudam os outros que precisam de alguma coisa? Muito, a ajuda é constante. A criança, né, no caso eu tenho alunos de 8 anos, eles não deixam que o outro se sinta diminuído. Então, vamos lá, você consegue, pode ler, vamos lá. Então, aquela força, aquela ajuda, ela é recíproca e constante dentro de sala de aula. Bom, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência determina que é obrigação da escola, seja ela pública ou particular, aceitar e incluir nas atividades todos os estudantes. A lei entrou em vigor no ano passado. Até achar uma escola para o filho de 2 anos que tem deficiência auditiva, Amanda enfrentou muita dificuldade. Quando tentava fazer a matrícula e avisava as instituições de ensino sobre a deficiência, ou as escolas tentavam cobrar outras taxas ou não tinham preparo suficiente para receber a criança. A criança, ela precisa se desenvolver, ela precisa que a escola tenha profissional qualificado para atender os deficientes. Depois de várias tentativas, Amanda finalmente conseguiu matricular o filho. Hoje a criança participa das atividades junto com a turma e sempre que precisa é acompanhada por um monitor. Ele tem se desenvolvido muito bem, mas foi uma luta muito grande. Aceitar a matrícula e incluir a criança com deficiência nas atividades desenvolvidas dentro e fora da sala de aula é um dever das instituições de ensino. É o que faz essa escola em Brasília. Aqui foram instaladas rampas de acesso, elevador e, quando necessário, o aluno também recebe o auxílio de monitores. A gente trabalha com fono, psicólogo, psicopedagogo, o neuro. Se necessário for, a escola disponibiliza uma acompanhante pedagógica, não cobrando custo nenhum da família para atender melhor essa criança. A orientação para pais que enfrentem a mesma dificuldade da Amanda é primeiro fazer uma denúncia ao Procon. Se nada mudar, a justiça deve ser acionada. As instituições de ensino privadas têm a obrigação
de aceitar a pessoa com deficiência sem nenhum custo adicional. A obrigatoriedade de incluir alunos com algum tipo de deficiência e garantir acessibilidade não é dever só das escolas particulares. O advogado explica que as públicas também devem ser adaptadas. A acessibilidade necessária são rampas, são banheiros, são carteiras que comportem a pessoa com deficiência, né? E, em segundo plano, uma didática voltada também para a pessoa com deficiência. Bom, já tem mais de um ano que a lei entrou em vigor. O que vocês têm visto na prática? Ainda existem escolas que recusam matrículas ou querem cobrar taxas extras? Doutora Roberta, qual a realidade que a senhora encontra? Eu vou falar da realidade da escola pública. Hoje eu estou numa escola que ela é polo de surdos. Então, nós temos na escola duas salas que tem o intérprete, o professor intérprete, para acompanhar essas crianças. Na que eu trabalhei, onde recebia TEA, lá nós tínhamos os monitores, né? Eu tinha um monitor dentro da minha sala de aula. E o monitor, ele é muito importante para acompanhar esse aluno, porque enquanto o professor está trabalhando com a turma, o monitor está trabalhando com esse aluno, uma vez que ele também já está com a sua atividade adaptada, que não adianta querer acompanhar a turma, né, com o mesmo conteúdo, a mesma rapidez. Então, esse aluno ele precisa ser respeitado na sua individualidade e para que ele não tenha a baixa autoestima, porque ele está vendo a turma caminhar e eu, como é que eu vou ficar? Né? Na rede pública, isso é respeitado, muito. Doutor Rafael, e o que o senhor tem visto de modo geral? A senhora trouxe a realidade das escolas públicas. No âmbito privado, até há pouco tempo ainda pairava uma polêmica em relação ao questionamento que os estabelecimentos de ensino particulares faziam sobre essa própria obrigatoriedade. Se era possível efetuar uma cobrança extra dos pais desses alunos ou se não, ela deveria ser suportada pelo custo normal da universidade. Então, essa questão foi trazida ao Supremo Tribunal Federal e a AGU, em defesa da constitucionalidade da norma, entendia que esse argumento em relação à livre iniciativa, ele deveria ser balanceado com uma série de outros compromissos legais e constitucionais, de modo que aquele indivíduo que já possui um familiar com uma necessidade específica, seja de acessibilidade, seja de qualquer natureza, ele não poderia ser onerado ainda mais com esse custo. Então, de modo que a validade da disposição do Estatuto da Deficiência, no sentido que não era possível efetuar essa cobrança, o Supremo Tribunal Federal chancelou. Bom, como o senhor falou aqui, a constitucionalidade da lei foi questionada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, que recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Mas por 9-1, os ministros confirmaram a validade e eficácia das normas do Estatuto da Pessoa com Deficiência em junho desse ano. O relator da ação direta de inconstitucionalidade foi o ministro Edson Fachin. À escola não é dado escolher, segregar, separar, mas seu dever é ensinar, incluir e conviver. É somente com o convívio com a diferença, com o seu necessário acolhimento, que pode haver a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Bom, doutor Rafael, o senhor começou falando aqui do questionamento. Qual foi o argumento usado pela Confederação? A Confederação argumentava que, dentro da sua liberdade de iniciativa, não poderia ser imposto esse tipo de obrigação, como ocorreu a partir do Estatuto das Pessoas com Deficiência. Então, o que ocorre dentro dessa sistemática de um mandamento constitucional, da promoção de uma sociedade livre, justa, solidária, do respeito à diferença, da integração dessas pessoas, da comprovação na prática que há um benefício para todos nessa convivência e há um aprendizado mútuo, o STF entendeu que estava válida a exigência e essa obrigação hoje ela está válida, está vigente e deve ser cumprida por todos os estabelecimentos. O que acontece se a escola não cumprir? Algum tipo de sanção certamente pode haver em termos administrativos. Aquele indivíduo que se depare com esse problema, ele pode procurar a Secretaria de Educação da sua cidade, do seu município, do seu estado, ou a própria Defensoria, no caso de hipossuficiente, ou até mesmo, em alguma medida, o Ministério Público. E qual é o preparo que esses profissionais que lidam com alunos especiais devem ter, doutora Roberta? O professor, ele não tem que esperar chegar um preparo, ele tem que correr atrás, porque a cada ano é um aluno novo que chega na nossa sala. Se eu estou numa escola de referência para atender surdo, eu tenho que me adequar e aprender Libras, porque eu não sei quando eu vou receber um aluno em sala, né? Então, a gente tem que
que se adequar a cada aluno e estudar sempre, porque sempre tem que buscar o bem-estar do aluno. E qual que é a realidade na maioria das escolas? Os profissionais são realmente preparados ou muitas vezes acontece ali o improviso? Às vezes acontece o improviso porque muitas vezes o contrato chega para cobrir um professor efetivo, né? Ele não sabe a realidade da turma que ele está recebendo. Então, a gente vê de tudo. Então, mas a escola está preparada com os coordenadores. E esse coordenador, ele orienta, ajuda, entra em sala, né, com esse professor que não tem aquele preparo para atender esse aluno. E eu acho assim que, na minha experiência, eu tenho 25 anos de trabalho, eu invisto no que eu acredito, né? Então, o meu método de alfabetização, eu tenho que investir nele para que eu tenha um resultado com o meu aluno. Mas eu garanto o meu trabalho, eu sei que em 2 meses meu aluno vai estar lendo. Mas também, aí você tem que se dispor, tá? Eu quero o melhor para o meu aluno, eu vou correr atrás. Muitas vezes o aluno chega com um diagnóstico. Então, eu vou preparar, eu tenho que atendê-lo, fazer a adequação curricular e atendê-lo na sua especificidade. Que, às vezes, a escola não tem material para me oferecer. Na maioria das vezes, eu tiro do meu bolso e busco. Então, o meu aluno ele tem o que eu posso oferecer de melhor. E, graças a Deus, tem dado certo. E o retorno vem com o aprendizado desse aluno, é né? muito bom o pai chegar numa reunião de pais e, puxa vida, eu achei que ele não fosse ler. Igual eu tenho uma turma de 8 anos, 3º ano. Iniciou o ano com 5 alunos que não conheciam nem a letra, nem as letras. Então, a gente foi com 2 meses, na primeira reunião bimestral, o pai chorando em sala. Ah, professor, ele está lendo. Então, isso não tem preço, essa é a gratificação que a gente tem em sala de aula, né? Agora, doutor Rafael, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele veio agregar várias leis que já existiam isoladamente. Isso reforça realmente a necessidade e a importância da inclusão, não é mesmo? Exatamente. O Estatuto, ele condensou uma série de direitos que já estavam também no plano tanto nacional quanto internacional, e hoje até, à medida, assim, há uma enorme quantidade de direitos consagrados e positivados. Uma etapa, digamos, se conhece da formulação de direitos, da positivação de direitos, digamos que o Brasil está num bom caminho. Agora, a etapa seguinte, que é a etapa da implementação efetiva das políticas, da efetivação dos direitos, a etapa do plano prático, que é o mais difícil, que é um né? desafio constante, que envolve questões orçamentárias, envolve questões de organização administrativa. Então, assim, o que é fato é que essas pessoas com essas necessidades, elas têm todo o potencial a desenvolver, uma vez que sejam garantidos acessos, que são acessos também físicos, são acessos materiais, acessos de toda sorte. Até na questão das escolas, por exemplo, como se pensar, temos bibliotecas, temos ginásios, laboratórios. Então, essa adaptação que a própria legislação fala na superação de barreiras, são barreiras de toda sorte. Uma vez que o Estado garanta em todos os seus braços a igualdade de oportunidade, a igualdade de chances, já está mais comprovado que as pessoas podem obter os seus êxitos. Nós vamos a um rápido intervalo. Artigo 5º, volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Aqui no estúdio eu recebo a pedagoga Roberta Papalardo e o advogado Rafael Ramos, da Advocacia Geral da União. No programa de hoje a gente conversa sobre a inclusão nas escolas. Nós temos uma pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos conferir. Escolas sem acessibilidade para cadeirantes podem ser multadas? Doutor Rafael. Sim, todas as escolas que não cumpram com as suas obrigações legais no tocante à proteção do deficiente podem sofrer algum tipo de sanção. E que tipo de acessibilidade tem que ser oferecido, doutora Roberta? Além da acessibilidade física, por exemplo, a escola tem que ter o material em braille ou tem que ter o intérprete, como a senhora já citou aqui? Tem. Como aqui em Brasília tem os polos, a gente tem uma instituição que recebe treinos professores em braille e a escola recebe todo o material. A gente tem as professoras intérpretes, né, que trabalham com esse aluno, e tem também a sala de recurso que os atende ou dentro do horário de aula, porque quando não pode vir no contraturno, ou no contraturno. E nós temos mais uma dúvida de um telespectador. Vamos ver. Dependendo da deficiência que a criança tiver, a escola pode exigir que os pais contratem uma pessoa para acompanhá-la? Doutora Roberta. Nós temos o monitor, né, que ele é um funcionário do quadro. E também tem o educador social, que atende, e no caso a escola ela tem essa autonomia de contratar, porque ela recebe uma verba.
Então, ela atende o educador social, e ela contrata o educador social que vai atender essa criança, quando não tem um monitor. Mas é uma obrigação da escola ou cada escola tem essa autonomia de decidir se contrata? A escola é obrigada a contratar no caso da necessidade do aluno. Isso vale também para as escolas particulares, né, doutor Rafael? Certamente, as obrigações são as mesmas. Quer dizer, as pessoas têm direito independentemente de estarem cursando em instituições privadas ou públicas. E isso ficou confirmado agora no último julgamento, quando a Suprema Corte validou as exigências do próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência. E só reforçando aqui, não pode cobrar nenhuma taxa extra por conta disso. Esse é o ponto central, que havia uma resistência inicial e já está pacificado que não é possível nenhum tipo de cobrança adicional. Os custos devem ser diluídos dentro da planilha normal das próprios estabelecimentos. E vamos conferir a última pergunta feita nas ruas. Quem fiscaliza se as escolas cumprem o que é determinado pela Lei da Inclusão? Doutor Rafael. Essa questão da fiscalização, mais uma vez, é tão importante ressaltar que no âmbito administrativo, a sugestão é que seja feito sempre um contato com a sua secretaria, com a sua administração, ou em âmbito municipal ou em âmbito estadual, para ver se aquelas normas efetivamente estão sendo cumpridas, a série de estabelecimentos, eventualmente qual o cronograma de adaptação, se é que já não foi feito, quando se pretende fazer. Em última análise, também pode ser acionado o próprio Ministério Público nesse tipo de questão e na hipótese de pessoas que também tenham hipossuficiente, não tenham recursos, a Defensoria Pública certamente pode estar aparelhada para tocar esse tipo de demanda. Agora, existe algum órgão que é responsável por ir lá nas escolas, fazer uma espécie de vistoria ali, ver se está tudo certinho? Todos esses órgãos eles estão habilitados pela legislação para fazer uma espécie de controles. Controles que são de ordem interna e controles que são de ordem externa. Então, assim, o cidadão que eventualmente se depare com esse tipo de questão, ele tem hoje uma gama ampla de recursos a adotar. Então, assim, mobilizações, eventualmente até organizações não governamentais também auxiliam nesse tipo de questionamento. Então, é importante essa articulação entre os próprios pais, entre a própria comunidade, que nós aqui falamos por realidades distintas, né? A realidade do Brasil inteiro. Então, em cada tipo de localidade, talvez temos faixas de questionamento diferentes. E os pais têm que ficar atentos, então, né, doutora Roberta? Eles mesmos podem denunciar o que acontece com os filhos ou com outros coleguinhas. Né? São os maiores interessados, né? Então, os pais é que são, assim, eles atuam diretamente cobrando da escola, quando não resolve, tem a ouvidoria que eles podem ligar e buscando sempre os seus direitos. E os pais têm estado atentos em relação a isso? Os pais que as crianças especiais precisam, eles são muito atuantes e têm conseguido. Bom, e a nossa equipe foi às ruas para saber o que as pessoas pensam sobre a inclusão nas escolas. Vamos conferir as opiniões. Se você coloca tratamento especial para uma pessoa, quando você quer incluir ela, na verdade você está excluindo. Direitos são para todos, né? Então por isso tem que ser todos iguais. Todo mundo tem direito à educação. Eu acho que o mais viável é aceitar todos os alunos. Acho que a escola precisa ser um espaço que esteja preparado para acolher um espaço que seja de todo mundo, tendo necessidade especial ou não. Não é injusto uma escola cobrar a mais para poder oferecer as necessidades deles. Na minha opinião, tinha que ser de graça. Tinha que ser fornecido pelo governo federal uma cota grátis, sem pagar um centavo. Doutor Rafael, é possível aí essa cota grátis? Ela já existe nas escolas públicas, mas nas escolas particulares aí é diferente, né? E certamente o que foi garantido é não haver uma cobrança adicional, não necessariamente uma bolsa ou uma isenção de custos. Quer dizer, o tratamento não poderia haver uma imposição de um ônus mais grave, né? Quer dizer, uma carga adicional para aqueles pais que já possuem uma série de dificuldades com esse próprio filho, com essa criança. Agora, em relação a uma gratuidade, realmente aí não é garantido. Agora, a gente viu, doutora Roberta, as pessoas falando muito na necessidade de inclusão. Na prática, a gente tem já essa consciência por parte da sociedade de modo geral? Tem. Porque a inclusão, ele falou ali de exclusão, né? Não é isso. Uma vez que o aluno ele é incluso e ele tem todas as suas necessidades asseguradas no âmbito médico, né? Com laudo, com diagnóstico, com toda uma equipe que assessora. E na escola ele está incluso
e está sendo respeitado as suas diferenças. É a questão do tratamento desigual para os desiguais, né? Que a gente falou aqui no início do programa. Então, assim, ele está sendo respeitado e está evoluindo. A gente vê a evolução visível das crianças. Faz diferença realmente, assim, no aprendizado da criança, ela está ali convivendo com outros tipos de alunos? Faz, porque principalmente os alunos que não falam, né? Então, ele conviver com o coleguinha, ele está falando, já daí a pouco tempo ele vai estar balbuciando alguma coisa, então é enriquecedor e eles precisam dessa convivência. Eles precisam com os outros e os outros com eles também, né? É um crescimento mútuo. E a questão do esporte, doutor Rafael, é de suma importância também, ajuda na inclusão, porque a gente teve recentemente as Paralimpíadas e foi recorde tanto da delegação brasileira quanto das medalhas que o nosso país conquistou. Isso é uma prova de que o esporte também é fundamental na inclusão, né? Certamente. Até dentro do conceito, né, educacional, o esporte tem um papel central de integração e esse tipo de evento em escala mundial que nós tivemos oportunidade de conviver mais de perto agora no Brasil, ele demonstra que não há limites ou não há todo tipo de esporte, todo tipo de atividade que esses indivíduos possam e tenham condições de participar, eles podem desenvolver com resultados até superiores aos ditos sem deficiência. Então, realmente, é uma prova viva de que toda essa legislação, todo esse trabalho que envolve a parte administrativa, a parte jurídica, a parte legislativa, ela, no seu ponto final, que é o ponto do resultado, do benefício, do bem-estar e, sobretudo, que é a expressão da dignidade dessas pessoas, ele é válido e deve ser obtido. E como é a preocupação com a inclusão no esporte na prática do dia a dia ali das escolas, doutora Roberta? Aquele aluno que ele tem o esporte como uma outra atividade, o desenvolvimento dele é muito melhor. Então, se ele tem uma comorbidade e ele pratica o esporte, a gente vê que o desenvolvimento motor, o físico mesmo, o intelectual dele, é visível a melhora no dia a dia. Agora, doutor Rafael, a gente sabe que mesmo com toda essa consciência sobre a necessidade de inclusão, ainda existe o preconceito e a discriminação. O que uma pessoa com deficiência que seja vítima de uma ação dessas pode fazer? Isso é verdade. Talvez estejamos num momento de avanços, de progressos, tanto no respeito no âmbito normativo, quanto na própria convivência e de tolerância, um momento de respeito às diferenças. Certamente, algumas situações ainda podem ocorrer de desrespeito, desagradável. Então, mais uma vez, é preciso que essas pessoas não se acanhem, não fiquem constrangidas de denunciar, seja nas ouvidorias, que é um canal muito relevante e foi lembrado aqui, como nas próprias autoridades. Então, essas pessoas precisam estar presentes, se fazer presente e reivindicar e implementar os seus direitos. Bom, para encerrar, gostaria de perguntar para vocês quais são os maiores desafios hoje da inclusão e como vencê-los, doutora Roberta? Na educação, eu acho assim que a gente precisa ter mais monitor dentro de sala de aula, dentro da escola. E esse monitor é essencial que ele tenha uma formação, né? Porque não adianta chegar um monitor que ele não tem preparo, principalmente dentro da escola. Então, o monitor ele ajuda muito e ele faz diferença na hora de uma criança que está inclusa. Para o senhor, doutor Rafael? Me parece que a questão no plano, digamos, das leis, das normas, já está bem avançada. Mais uma vez, o problema todo é avançar mais ainda na questão da implementação, da capacitação dos profissionais, no acolhimento, especificamente aqui estamos falando da educação inclusiva, então do treinamento dos professores, a conversa em comunidade, com os próprios pais dos demais alunos, porque é fato, já é comprovado que essa convivência é benéfica para ambos. Então, esse aspecto solidário de caminhar juntos, talvez agora no plano da prática, é certamente o grande desafio, mas com grandes avanços, o horizonte traz esperança para todos nós. Já andamos boa parte do caminho. Sim, certamente. Bom, o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutora Roberta, doutor Rafael, agradeço muito a presença de vocês aqui conosco na TV Justiça. E eu agradeço também a sua companhia. Para rever os nossos programas, acesse tvjustiça.jus.br. E se quiser sugerir um tema, basta enviar para o e-mail artigo5@stf.jus.br. Até o nosso próximo encontro.